As nossas mentiras. Ouspensky. Devemos compreender que a falsa personalidade é uma combinação de todas as mentiras, características e eus, que nunca podem ser úteis em nenhum sentido, do mesmo modo que as emoções negativas. A falsa personalidade sempre diz eu e sempre atribui a si mesma muitas capacidades, tais como a vontade, a consciência de si mesma, etc. E se não for refreada, continuará sendo um obstáculo a todo o trabalho. Ocorre que muitas vezes as pessoas fazem uma divisão errada e chamam de eu aquilo de que gostam em si. E chamam de falsa personalidade aquilo de que não gostam em si e que pareça ser insignificante. Ocorre que a divisão correta não pode ser reconhecida de imediato, pois a falsa personalidade é formada a partir de muitos lados e, em grande parte, pelas sugestões de outras pessoas. Deve-se evitar pensar nisso em teoria. Tente descobrir o que em si se opõe às ideias do sistema ou eus que são indiferentes a ele. A falsa personalidade não se interessa em lembrar-se de si mesmo e podem ser reconhecidas em coisas que só podemos fazer com prazer. Esses eus serão muito hostis à lembrança de si mesmo, também quando buscamos imitação, o desejo de ser igual, de ser atraente, de ser admirado pelas pessoas, etc. Se descobrirmos um grupo de eus que não querem lembrar-se de si mesmo, devemos deixá-los em paz, e se não querem nada, podemos fazer. Se há grupos de eus que querem, trabalhe com eles, pois os eus que compreendem a necessidade da lembrança de si mesmos devem trabalhar com outros eus que também a querem. Não se deve gastar tempo persuadindo outros eus, porque a falsa personalidade se assusta com a ideia de se separar daquele que é o Senhor de si, pois constitui a morte para esses mesmos eus. Devem compreender que eles podem manifestar o seu medo apenas durante algum tempo e depois disso podem se disfarçar para não serem extintos. Condição que podemos pensar seriamente que demos fim à falsa personalidade, enquanto ela apenas está se escondendo por trás de alguma outra característica pronta para emergir. Essa característica é sempre uma fraqueza. Enquanto ela permanece, absorve toda a energia, mas pode estar muito bem disfarçada e, dessa forma, pode até se tornar mais forte, crescendo paralelamente com o crescimento do eu real. Assim, a compreensão da necessidade dessa divisão em eu e senhor A não é suficiente para destruí-la. Devemos lembrar que a falsa personalidade se defende sua existência. A falsa personalidade se baseia em emoções negativas, em maus hábitos mentais, em pensamentos errados. Por outro lado, algumas falsas personalidades podem atuar com as mais agradáveis emoções. Existem falsas personalidades muito joviais e, desse modo, a nossa falsa personalidade
pode nos enganar e nos fazer crer que estamos lutando contra as emoções negativas. A falsa personalidade atua como um centro para estas emoções negativas. Ele pode nos enganar de muitas formas. A falsa personalidade pode-se dizer que é um órgão especial para as emoções negativas, para expressá-las, desfrutá-las e produzi-las. Lembre-se de que não existe nenhum centro natural para as emoções negativas. A falsa personalidade atua como um centro para elas. A falsa personalidade não pode se manifestar sem a identificação. É o mesmo que ocorre com as emoções negativas e muitas outras coisas em nós, tais como a mentira e toda a imaginação. Uma pessoa se identifica, antes de tudo, com uma ideia imaginária que tem de si mesma e se expressa como sendo este eu, quando não passa de uma imaginação. Desse modo, primeiro a pessoa engana a si mesma e depois engana os outros. Assim, quanto mais observamos e compreendemos a nossa falsa personalidade, mais nos lembramos de nós mesmos. A falsa personalidade não quer lembrar de si mesma e não permite que nenhuma outra personalidade o faça, e procura, de todas as maneiras, impedir essa lembrança. Geralmente, assume alguma forma de sono, diz lembrar-se de si mesma e fica inteiramente satisfeita.